Boa noite, meus amores! Mais uma terça-feira com vocês aqui no ColeraCast. Aonde? Eu tô aqui no Shopping Jardim Pamplona Shopping. Foi redundante, mas é o que tem pra hoje, né? Gente, mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Já se inscrevam no canal, não custa nada. Você vem aqui, olha o podcast, curte, mas não segue o canal? Que diabo é isso? Eu vou rezar pra você. Ah, louca. Gente, gratidão a Isolar, nos nossos patrocinadores, né? A Isolar que faz o isolamento acústico maravilhoso aqui do Pocket Studio, que é de onde vos falo, inclusive. A Land Fit, que hoje, ó, tô aqui de novo com o meu dourado não, prateado. Dourado eu vim tem umas 2 semanas aí, hein? Aliás, Ednei, esses aqui, se você quer um exclusivo como o meu, porque você chega lá, não tem no site, né? Que eu já ouvi, Ana, não tem no site, não tem porque foi feito pra mim, querida. Mas você pode adquirir também. Então entra no link aqui embaixo que eu vou deixar pra vocês e pede pro Ednei falar, Ednei, eu quero o tênis da Ana Dutra. Então já sabe que ou é o prata ou é o dourado. Beleza? Eita, é nóis. Arte Galpão Print, Paulo Latarulo, beijo pra você também. E Rock na Teia. Hoje eu não tenho uma cerveja pra minha convidada, mas depois a gente toma um artesanal. Chega! Vocês estão querendo saber quem é minha convidada de hoje? Posso dar uma dica pra você. Ela é atriz, cantora, apresentadora. Não sou eu, gente. É a convidada, tá? Ela é coach. Ela fala pra mulheres, pra homens. Ela fala pra pessoas. Pra bichos também, eu acho. Não sei, a gente não chegou a conversar nesse nível, mas eu acho que também conversa com animais. Será? Eu tô falando de quem? Dani Lemos! Olá! Eu ia falar Melo, ela ia me matar. Eu ia fazer uma piada tão sem graça. Posso? Faça. Pode. Eu falo, claro que eu falo com animais. Tô falando com uma calopsita. Boa! Tá eu já vendo? entrei no clima aqui. Não, mas tem que entrar no clima mesmo. E eu sou a própria calopsita. Eu adoro que me chamam de calopsita, sabe de idade? Tá me filmando, né? Eu tô com Ó, vou falar uma coisa pra vocês, gente. A Camila tá aqui, ela tá filmando tudo. Ela queria ter uma câmera full time comigo e ela tá fazendo o que, né? Muito bom estar aqui. A Camila é sua sócia, né? É minha sócia. Sua sócia, Minha sua sócia, amiga. minha amiga, comadre, porque é a madrinha dos meus filhos. É isso. Gente, comadre é um nome esquisito. Irmã né? de alma. Comadre é uma coisa que eles colocam no hospital pra você xixi. Isso me traz uma memória ruim, sabia? Inclusive, Credo, nossa, quando eu gente, tive um agora problema sacral. Teve o quê? Um problema sacral no sacro. Não no saco, porque Sim. eu sou mulher. Ufa. Não, poderia não ser. Não, mas eu sei, ok. Isso, sou mulher, tive um desvio no sacro. Eu fiquei sem andar um tempo. E aí, quando foi na época que eu tive uma gravidez de risco, inclusive. Caramba, e aí eu fiquei deitada e a comadre vinha lá. Mas como é que você conseguiu ter essa coisa no sacro? Eu já tinha uma hiperlordose. E aí o sacro começou a horizontalizar, porque é vertical o nosso sacro. Começou a fazer... Aí ele horizontalizou. Então eu não ficava em pé. Doía muito, era horrível. Enfim, essa história de comadre me levou nessa memória agora. Mas, gente, como é que você conseguiu? Isso é um defeito de fábrica? Viu? Algumas pessoas já têm predisposição. Uhum. A família do meu pai tem toda uma questão de coluna. E aí, se a gente for olhar por um viés neurofisiológico, que é um palavrão, né, uma coisa... nosso cérebro, nosso corpo, né? Neurofisiologia, você entende? Sim. Mas às vezes a pessoa que está em casa não está entendendo o que é neurofisiologia. Neurofisiologicamente falando, tudo que a gente tem no nosso corpo, tudo que a gente sentiu, ou que a gente sente, ou qualquer tipo de doença tem relação com alguma emoção. E a coluna tem uma relação muito grande com coisas que a gente não olhou, não perdoou, não resolveu. E foi muito importante esse momento, inclusive, para eu olhar para questões que eu não estava olhando. Olha aí que loucura. Já tá falando dela, gente. Quando eu falei de coaching, ela faz exatamente isso. Não vem me hipnotizar, porque ela também é hipnóloga, tá, gente? Eu fico até com medo. Como você sabe? Filha, vieram falar aqui pra minha louca. Mentira. Pesquisou, né? Claro, eu tenho que... Não é? Fiz minha lição de casa. Mas vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu não gosto da palavra coaching, sabia? Por quê? O que é, então? Que palavra que se usa? Não, tudo bem, não tem Prefeitura? problema.
Professora, eu acho melhor do que coach. Tá. Por quê? Vou te explicar. Apesar de eu ser formada em educação física e ser realmente uma coach, uma treinadora, verdadeiramente, começaram a oferecer uma formação para as pessoas. Eu até uma época, eu formava coaches. Eu criei um método e formava coaches por uma época. Calma aí, Mas o que eu percebo? isso, A gente vai falar. Mas o que eu percebo, Ana? Tem muita gente que pega 2 dias, vai num processo de 2 dias, não estuda e sai com uma apostila com um monte de pergunta e sai por aí se intitulando um coach e destruindo a vida da galera. Então, como eu tenho um trabalho muito sério como treinadora e como psicomotricista, que é outra coisa, a minha filha pequenininha fala outro peito. Então, é outro peito, é um outro peito, é uma outra coisa. Sim. Essa palavra coach me leva para esse lugar de uma pessoa não preparada, entendeu? Entendi. Eu gostaria de fazer um apelo aqui para essas pessoas, por favor, vai estudar, né? Porque o coach é um nome dado a realmente a pessoa que tem... O coaching é cultura, não seria isso? Uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem propriedade para poder... preparador. Exatamente. Para poder exercer tudo que ela aprendeu e vai te preparar. Porque, aliás, gente, vou falar uma coisa pra você. O Fabiano, é filha da mãe, que ele tá aqui como é que chama aqui, gente? No vidro. Na loja! Comendo um açaí. Mano, é muita sacanagem. Tá aí uma coisa que Caraca. eu nunca posso comer fazendo reunião ou querendo seduzir alguém ou qualquer coisa do tipo. Porque a minha língua fica dura e não O açaí? Se eu tiver que fazer um pitch de venda ou treinar alguém ou hipnotizar alguém com açaí comendo, não dá certo. Não daria certo. Gente, olha, eu vou E ele chamou a gente para comer um açaí antes de entrar aqui. Eu falei, não, obrigada. Depois, viu? Vou comer depois, família, sem vergonha. Ó, deixa eu falar uma coisa. Você sabe quem é que já foi... eu vou falar o quê? Treinada por você? Treinada. Treinada? Você já ouviu falar em Cléo Pires? Pois é, me conta essa história aí. O que você fez com a Cléo? A Cléo participou de um processo, que é um treinamento que eu desenvolvi, chamado PVR. PVR significa, ó lá, já buscando. PVR é psicomotor, vivencial, relacional. Ele é a base de psicomotricidade. Como você é atriz, é artista, provavelmente você já viveu experiências de catarse com o corpo, experimentação a partir do corpo. Então, o que eu fiz? Como eu me formei em educação física, em seguida eu fui fazer uma pós-graduação em psicomotricidade. Já no primeiro semestre da educação física, eu me apaixonei por psicomotricidade. Falei, me encontrei. Pausa. Pausei. Gente... Mas pode mexer? Não, pode. Ah, tá. Só assim, vamos abrir um parênteses, porque você está falando para pessoas que não Grego. sabem o que é Tá. a psicomotricidade. Ok. Olha, tá vendo? Olha lá, destravou a língua. Então, a psicomotricidade, ela é o estudo da relação do cérebro e do corpo. Então, ela vai estudar, dentro dessa relação do cérebro e do corpo, os desdobramentos que a gente tem na nossa vida, tipo, as relações que a gente tem com os nossos pares, a forma como a gente se enxerga. A psicomotricidade relacional faz você se entender como indivíduo, é uma forma de autoconhecimento. Só que a psicomotricidade que eu estudei, ela vai estudar as áreas cerebrais, a sua relação com a sua linguagem. Por exemplo, predisposição em falar bem ou não falar bem, em ser mais afetuosa ou menos afetuoso. Então, a psicomotricidade vai estudar até se a pessoa tem um delay para aprendizagem ou não. Eu tenho isso! Eu não sei falar inglês. Eu canto inglês, mas eu não entendo nada. Me destrava. Então, essa coisa do destravar para línguas, na verdade, a gente já entra no campo da PNL, que é a minha segunda paixão. Foram 2 coisas que eu juntei. Psicomotricidade com PNL. E aí, tudo isso enquanto eu fazia faculdade. Eu sempre fui muito estudiosa. Eu gosto dessa coisa de somar várias áreas, de multivisão. Porque daí você conseguiu um método que é só seu. É meu, que é Entendeu? o PVR. Sim. E aí você perguntou da Cléo, ela passou, inclusive não é mais Cléo Pires, é só Cléo,
Sim, esqueci, gente, perdão. É só Cleo. Cleo. E ela fez o PVR, inclusive a Lu também fez, estava na turma, que é uma imersão que eu desenvolvi para quê? Para trabalhar justamente lugares profundos dentro de você, a partir do corpo, tirando você da sua mente, do mental, desses 3%, porque, galera, não sei se você sabe... Sim, a mente mente. A mente mente. 3% de nós é o nosso nível de consciência. Ou seja, 97% de tudo que a gente faz é inconsciente. Sim. Por exemplo, venho no shopping e do nada quero tomar um suco de morango. De onde veio esse desejo, do nada, de tomar um suco de morango? Do inconsciente? Provavelmente de uma mensagem subliminar, de repente um pôster que eu olhei na praça de alimentação há 5 minutos atrás e eu nem lembro, ou ontem, ou alguma coisa da minha avó. Ou seja, tenta imaginar quantas informações existem dentro da gente inconscientemente. Muitas. E quantas mensagens subliminares nós passamos O tempo na inteiro. rua o tempo inteiro. Marcas que já tem lá coisas, tal, enfim. Então, o nosso cérebro tem até um número para isso. É muita coisa. Eu não sei nem imaginar o quanto de coisa que isso é, mas o nosso cérebro processa por segundo 400 bilhões de bits de informação, inconscientemente. É muita coisa. Meu Deus. Um exemplo disso, olha para mim. Agora, só ouve o som do ambiente. Percebe que você ouve muito melhor? Uhum. Verdade, porque aí eu desfoquei daqui e aí aguçou o meu auditivo. Então, se a gente for realmente observar, é muita informação acontecendo aqui. Só que o nosso cérebro está captando tudo. As informações fora daqui, das cores ali, quem está lá fora, o Fabiano estava tomando sorvete ali, açaí, a Lu que está aqui, a Camila, a tela. Ou seja, se a gente não tivesse esse filtro da consciência, a gente ficava assim. É isso que acontece às vezes, então, com, vamos supor, uma pessoa que tem um espectro autista, o autismo. Ele tem todos esses sentidos muito aguçados e ele não consegue se desfocar. O autista não é da minha alçada, né? Normalmente quem vai trabalhar é um especialista, mas dentro do campo do que eu conheço, o autismo ele é um hiperfoco. De todos, então. Quanto maior o grau, mais focado ele é. É um hiperfoco. Uau! Ó. Então... A luz só tá? Então, assim, o PVR, meu treinamento que eu desenvolvi, ele é basicamente para que a gente possa encontrar o nosso poder pessoal nesse lugar do inconsciente que é roubado. E ele é roubado em vários momentos da nossa vida, quando a gente lá atrás ouve, sei lá, vamos supor, na escola, você não é tão boa assim, menina, fica quieta, você não é tudo isso. Uhum. Enfim, momentos que a gente vai viver na nossa vida, confusões, separações, angústias, que vai fazendo com que a gente vai tendo bloqueio. E a gente vai ficando bloqueado, a gente não sabe disso. São as coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. E que travam o nosso poder pessoal. O PVR ele é um final de semana para destravar o nosso poder pessoal. Eu ia perguntar quantos dias. É uma imersão de um final de semana. Então, como se fosse, você se interna num espaço, num sítio, numa casa, sei lá, com outras pessoas. Uhum. Eu fiz PNL, por isso que eu tô perguntando. Eu fiz há muitos anos, se chamava Delfos, com a Valderez, finada, Deus a tenha mesmo, gente boníssima. E realmente a gente chega eu não sei se é esse método que você faz, que a gente cansa a mente, que tem uma hora que você não consegue pensar, e é onde a gente consegue acessar aquilo que o inconsciente, né? Você já ouviu falar em ayahuasca ou não? Já. E seria mais ou menos isso que a ayahuasca faz ou não? A ayahuasca, eu nunca fiz uso, mas o que eu conheço o ayahuasca, ela é um psicoativo, né? Ela é um chá, não é? Mas ela é alucinógena. Enteógeno. Qual é a diferença? O alucinógeno faz você alucinar. O enteógeno faz você olhar para você, para o seu inconsciente. É diferente. Mas é algo que você vai ter que tomar, enfim, sim, certo? Sim. Então, assim, nunca experimentei. Mas até onde eu conheço desse processo, que você vai ampliar, vai expandir a visão, não é isso? Você expande a sua consciência, você expande os seus sentidos, você
É isso que aí ela descalcifica a nossa pineal, que ela tá aqui no centro, com o centro do, né? Então, é o encontro das duas, é uma glândula que se chama pineal, que é calcificada. Todo mundo é calcificado. Então, quando ela entra, ela descalcifica e é onde praticamente você sai do seu corpo. Vamos colocar assim. Você enxerga além do que a gente vê aqui. Então, eu faço isso, inclusive, esse tipo de processo, sem uso de nada. Sim, a partir de meditações, acessando esse lugar do inconsciente. Então, eu vou ativar esse lugar em você, te colocando num outro estado e muda a frequência do nosso cérebro. A gente sai desse modo beta, que a gente está aqui, bético, reagindo, e vai para um alfa, ou vai para um teta. O teta healing, a terapia, que é bem conhecida, é isso, é levar a pessoa para um estado mais teta. Então, tudo isso, Ana, tudo isso, eu fui estudar em relação à mente humana, em relação ao corpo, às relações, e eu estudo isso desde muito nova, para poder conceber uma metodologia que fizesse esse destravar do poder pessoal, com um objetivo muito claro, que para mim é muito claro, o objetivo que eu tenho, e só vem para mim, ou eu só me relaciono com pessoas que querem ir para o próximo lugar, que é viver aqui com um propósito, que tem uma mensagem, que quer fazer alguma coisa, que quer ter resultado no mundo físico. Sim, porque a gente não tá aqui pra brincar ou pra ter poder de nada, tá? Aqui é coisas, todo mundo que tá aqui tem um propósito de vida, né? Então você traz esse propósito pra pessoa. É isso. Ela conecta com esse propósito. Conecta com esse propósito pra você poder caminhar. É mais ou menos isso, então. Sim. Cara, é sensacional. Ah, tá falando que sim, né? Você é sócia, né? Ela vai falar que não. Falar que não. É sensacional. Eu tô falando, a gente tá brincando, é que vocês me conhecem, eu sou leve, você me perdoa. Não, maravilhosa. Isso que é uma coisa séria, mas é uma coisa que as pessoas não têm essa consciência, né? Então tá todo mundo numa busca incessante do que, se você não sabe o que você tá buscando, tá aqui a pessoa na minha frente que pode te ajudar a você fazer isso. Normalmente o que eu vejo assim é que o poder, normalmente, a pessoa ela transfere muito. Ela transfere o próprio poder na mão de qualquer outra pessoa ou coisa por medo. É muito mais fácil, né? Você jogar... E biológico. Nos outros aquilo que é seu. Né? E biologicamente a gente age assim, por medo. Medo de passar fome, medo de não dar certo, medo de ficar sozinho. Esse medo, ele é biológico. Porque além de ter medo de não dar certo, e se você instintivamente, se não der certo, você morre, instintivamente. Se não der certo, como que eu sobrevivo? Você tem uma família, você tem um sistema, você tem amigos, pessoas, um sistema educacional dizendo para você que não é aquele caminho que é o caminho correto, que o caminho correto para você é um caminho mais seguro. Que é o do patriarcado. E a gente tem memórias ancestrais disso. Antigamente, se a gente for voltar lá no tempo das cavernas, sai da caverna e vai dar um rolê e vira a esquina e encontra com o leão. Você morre. Então a gente tem essas memórias, a nossa mente ainda carrega tudo isso. Quando eu falo de memória, eu estou falando de memória de... Circular, que é de lá de trás. Sim. Então, mas quem não? Né? Porque todo mundo. É história. Todo mundo tem a sua história e a sua ancestralidade. A ancestralidade é uma coisa que poucas pessoas conhecem e acessam. E quando você se depara com que nem eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu acordo de manhã, eu saúdo os meus ancestrais à minha direita e saúdo os meus ancestrais à minha esquerda. Meu masculino e meu feminino, meu pai e minha mãe. Então, atrás de mim, eu não estou sozinha. Atrás deles também não. A gente tem uma infinidade. Bom, segundo estudos, é mais de 4 milhões, eu não lembro agora, de pessoas de ancestralidade. Então a gente não consegue ter acesso a tudo. E essas memórias vêm de lá. E muitas coisas, eu não sei, tá? Eu tô falando daquilo que eu leio, que eu estudo e tal. Que muitas das coisas, às vezes os medos que nós carregamos, vêm de ancestrais. Sim. Então, cara, acorda de manhã, pede perdão pros seus ancestrais. Fala, olha, perdão por alguma coisa que eu fiz, por algum contrato, ou por algum ancestral meu que assinou algum contrato, ou que prometeu alguma coisa, eu não tenho nada a ver com ele. Esse pacto foi ele lá. Então eu peço perdão por ele.
Eu percebo quando a mente da pessoa, ela tá bloqueada, quando eu faço uma pergunta para ela, eu tô conversando, normal, e aí você pergunta, e aí, mas me fala, qual que é o seu objetivo? Aí a pessoa fala um objetivo, mas você percebe que ela não tá dando o objetivo máximo que ela quer dar, sabe? Então, mas O all-in dela. Ela não sabe. Ah. E sabe por quê? E sabe por que ela não sabe? Porque primeiro, porque ela não conhece, porque ela não viveu, e provavelmente ela nem vai conhecer, não vai viver, por quê? Memória ancestral de bloqueio. Então, se o pai dela foi bloqueado, a mãe dela foi bloqueada, estava todo mundo bloqueado e ninguém acessou aquilo, ela não tem nem conhecimento que aquilo existe, ela não pode nem desejar aquilo. Então, imagina, aqui, a gente estava hoje mais cedo no mesmo lugar, né, dando entrevista lá. Tinham pessoas ali que, sei lá, investem no mundo, estão falando de ações, estão falando de inovação, de tech, estão falando de coisas que muita gente não alcança e não entende, não reconhece. Essa pessoa, ela vai desejar um objetivo, de repente, para ela, falar, olha, eu posso me tornar sócia, vou dar um exemplo, eu posso me tornar sócia num business do Elon Musk. Enquanto que, de repente, uma mesma pessoa ouve isso e fala, palhaçada, essa pessoa viaja. Qual é a diferença de uma para outra? Essa acredita. E ela só acredita porque ela foi desbloqueada. Ela foi desbloqueada. Sim. Então, e como que ela se desbloqueou? Primeiro, adianta só ter conhecimento? Não adianta. Porque você pode ir numa palestra, pode ver. Eu que dou muita palestra, às vezes eu vejo, dou aula, tô lá, falando, tem, sei lá, 500 pessoas. Uma vai entender diferente da outra. Sim. Uma vai ter um resultado... A percepção é completamente... É individual. Então, a pessoa que, vamos supor, 10 pessoas vão... É isso. E o restante, de repente, é legal, mas não faz diferença. Por quê? Porque o conhecimento chegou, mas ela não estava desbloqueada. É uma preparação, será? Porque eu tenho notado que, ultimamente, as pessoas estão mais abertas. Algumas pessoas falam, nossa... Vou dar um exemplo mais palpável. Tá. Eu, há uns 2 anos atrás, eu via muito número igual. 11, 11, 13, 13, 15, 15. Tudo que eu via, principalmente 11, 11. Falei, preciso procurar o que é isso. Não vê mais agora? Agora não, porque eu fui procurar. 11, 11 é um portal onde eu teria que olhar para mim e para as coisas que eu estava fazendo e acessar aonde eu conseguia acessar. Uhum. Né? Então, hoje eu sou outra pessoa. Mas por quê? Percepção. De você olhar e falar, cara, se você só olha, vê e... Português bem claro, caguei, tô vendo. Ou às vezes nem percebe que tá vendo, porque não tá preparado. Mas quando você começa a prestar atenção no em volta de você, né? Você começa a olhar para dentro de si o porquê que o universo tá querendo que você enxergue aquilo. Então isso faz com que você mude. Seria isso ou não? Sim, porque ali você... eu costumo falar que o mapa, isso é um pressuposto da PNL, inclusive. Sim. O mapa não é o território. O mapa, ele nunca é o território. Se eu te der um mapa e der um mapa para ela e um mapa para ela, são 3 mapas diferentes. Ele nunca vai ser o território. Porque você vai enxergar uma coisa, ela vai enxergar outra, ela vai enxergar outra e eu vou enxergar outra. Então, o que é de fato o território? É aquele fato. Só que você está preparada para lidar com aquele fato? Então, o número, os números iguais que chegaram para você, que é um conhecimento que está aí, que é um conhecimento que muitas pessoas que estudam expansão de consciência já conseguiram comprovar que é real. Talvez para o mapa, e aí a gente vai falar de crença, dependendo da pessoa, a crença dela, vamos supor, até mesmo religiosa, vai bloquear ela de acreditar naquilo. Aí fala, não, eu não posso acreditar nisso. Então ela vai ser bloqueada. A mesma coisa acontece numa dinâmica profissional. Eu falo para você, Ana, você está preparada agora para ir para o próximo nível. Uhul! Bora lá! Você já está se preparando. Você já está se preparando. Sim. Você já acredita nisso. E é isso que eu chamo de viver no modo all-in, que é o nome do meu programa. Sim, eu falo all-in o tempo inteiro. Viver no modo all-in é viver o tempo inteiro acreditando que você está pronta para aquilo que vai chegar para você. E eu tenho uma crença muito forte de que Deus, e você pode chamar de universo, já disse sim. Ele já disse sim. Ele só disse sim. Não existe um não. Claro. Ele só disse sim. Tá tudo Isso ok. porque ele não julga também. Ele não julga. Ele disse sim. É o vai livre-arbítrio. brilhar. Vai viver. A abundância é sua. Aquilo que está no seu coração é seu. Você vai viver aquilo. Só que o que vai me impedir?
não é Deus. O que vai me impedir é o oposto disso. São as crenças que eu bloqueio. As crenças limitantes. É o bloqueio. Sim. E por mais que seja muito, eu vou usar uma expressão, um palavrão, que é sacal, essa expressão. Muita gente acha sacal. Ai, de novo, lá vem mais uma pessoa falar de crença limitante. Sim, porque até o ser humano entender que é isso que bloqueia o nosso verdadeiro poder, a gente vai ter que ser chato e ficar falando sobre isso. Sim, mas não tem outra explicação, gente. Ou evolui, ou continua onde está. Eu acho que essa é a verdadeira... Eu costumo dizer que nós já estamos vivendo no caos. Nós já estamos vivendo a profecia, né? Que falam na Bíblia, que para mim Bíblia é o que eu estava falando na semana passada com a Val. O grande segredo que está para mim no Vaticano é a verdadeira escritura de Deus, de Jesus. Que o homem foi lá, falou assim, olha, vamos fazer a Torre de Babel, né? Porque tudo para mim é tudo. Então, você sabe da história, você sabe da história, você sabe da história, todo mundo sabe da história, certo? Então você vai criar essa religião, ele aquela, ela essa. Então criou-se as religiões. Para mim, religião é o quê? Religação com latim, religare. Religare. Com Deus, com o universo, com as energias. Com o né? Criador. Exatamente. Então, cada um fala do seu jeito. Por quê? A Bíblia do católico é uma, a do cristão é outra, a do Testemunha de Jeová é outra. Você veio de lá, né? E a do espírita é outra. É só uma provocação. Tá. Provocação não para você, para quem tá em casa. Sim. Qual tá certa? Cara, na boa, todas estão certas e todas estão erradas. Ou não tem certo e errado. Na minha opinião, não tem certo e errado. Porque para mim, a única linguagem universal e que a gente teria que usar é o amor. Deus é amor. Exato. O Criador é amor. A energia é amor. Se você tem amor no que você faz, você prospera. E quando eu acho que a minha tá certa e a sua tá errada, eu separo. Isso não é amor. Para mim, não. Não sei. Isso é amor? Me responda. Não. Entendeu? Concordo 100% com você. Porque, cara, óbvio que ninguém tem a mesma opinião. Porém, respeitemos. Porque é a evolução de cada um. Né? Então, é o que eu falo sempre para minha companheira, por exemplo. A gente conversa muito sobre tudo. Então, o que eu não gostei, amor, não gostei disso, achei isso e tal. A gente conversa, resolveu, tá ótimo. Porque quando você guarda, isso eu não tô falando só para relacionamento amoroso, é relacionamento com pessoas. A gente tem que se relacionar com as pessoas. E nada mais do que ser verdadeiro. Você me conheceu hoje, certo? Foi. Eu não sou a mesma pessoa? Você é incrível. Muito obrigado! Ei! Você é incrível, você é divertida o dia inteiro e sustenta o que você é o tempo inteiro. Mas, gente, é o que eu falo sempre, não coloquem máscaras. Mas vem cá, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala, pergunte. Olha lá, já tô pegando. O podcast é seu, né? Mas eu preciso perguntar, eu quero perguntar. E se eu posso, eu devo, então eu vou perguntar. Hoje você é uma mulher que sustenta e se banca sem máscara. Mas fala pra mim, você já usou máscara na sua vida? Já teve que usar máscara para sustentar um padrão, uma personagem, uma profissão, relação, respeito, amor? Sim, ainda tenho resquícios de lá de trás. Eu ainda tenho aquela coisa de não de não aceitar. Eu já me aceito como eu sou. Mas eu ainda tenho, às vezes, os olhares de outras pessoas. Se eu saio de mão dada com a minha companheira, por exemplo, e as pessoas me olham, me julgando, eu dou uma, sabe, aquela bugada que eu falo. E eu falei pra ela, nós conversamos hoje, inclusive, disso, que ela pegou na minha mão no final de semana e eu falei, amor, não. Ela olhou e falou assim, hã? Mas ela não, tipo, cagou naquela hora, né? E eu falei, cara, o que aconteceu? Ela falou, não, peguei na sua mão, mas você falou, eu tenho amor à minha vida, que não sei o que lá. Eu falei, cara, então me sinaliza, porque foi o inconsciente que vem pra gente. E se você não sinaliza, eu vou continuar ali. E detalhe, o que você falou, muito interessante, que eu vi até aqui na expressão das meninas. O corpo fala o tempo inteiro. Sim! E o corpo, e essa é a base
principal do meu estudo na psicomotricidade. O corpo, ele faz movimentos involuntários. Então, a gente estava aqui falando de profissão, eu só vi o bracinho delas assim, ó, deu um... Porque o braço, ele tem uma relação com habilidades profissionais. E tem memória celular. E quando você solta a mão dela ali e é inconsciente, isso acontece o tempo inteiro. Então, aqui agora, ela está coçando o rosto ali. A coceira, ela é um sinal de não estou dando conta dessa informação. Ela está mexendo com a minha intimidade. Coçou o rosto é intimidade. Então, a gente lidar com esse inconsciente no movimento de entender que a gente está tirando a primeira máscara, depois a segunda máscara, depois a terceira máscara, e que isso não é só para nós, é para a geração que a gente está deixando, para os nossos filhos, muda o mundo. Isso tem um poder de mudar o mundo. Por isso que eu falo, cara, quando falam que eu sou uma coach, eu fico puta da cara, porque fica num lugar muito raso, e eu quero falar assim, galera, se a gente conseguir olhar para o poder verdadeiro que a gente tem, a maior tecnologia e inovação que existe no mundo, não é a tech. A maior tecnologia e inovação que existe no mundo chama ser humano. Não existe nada mais inovador do que a respiração. Não existe nada mais tecnológico do que meditar, conectar com o nosso verdadeiro poder. O verdadeiro poder do ser humano. Sim. Cara, se a gente se dedicasse nisso no sentido de... E é o meu propósito comigo, primeiro. Não tô aqui palestrinha, vamos lá, galera, e não tô aplicando. Eu me auto-aplico, porque eu tenho os meus desafios. O tempo inteiro. Os meus relacionamentos, as minhas questões. A gente estava ali fora falando de relacionamento amoroso, dos meus desafios. Eu estou no gerúndio, crescendo, mas eu faço uso dessa ferramenta, que é essa ferramenta que está à minha disposição, que é o autoconhecimento, a partir da psicomotricidade, a partir de analisar o meu corpo, a partir da retirada da máscara. Daniela, tá colocando uma máscara de novo para pertencer à sociedade? Isso tem um poder tão profundo que pode mudar a economia. Olha só, uma pessoa realizada. Pensa na Ana, eu vejo você uma pessoa realizada. Qual seria a sua versão não realizada? Cria uma versão sua não realizada. Ah, sei lá, eu atrás de uma mesa, trabalhando sem contato com o público e muda. Não seria apresentadora, não seria nada disso. Tá, mas estaria cumprindo um protocolo. Sim. De repente casada com um homem, dentro do armário, imagina, tem que imaginar. Não, é que é tão não primitivo lá pra mim. Né? Mas tem que imaginar esse isso. lugar, porque eu já fui isso. Olha aí. Não fui casada. Mas Com ficou... um homem, né? Mas tem um filho e tal. Enfim, eu tentei usar o protocolo. Porque meu pai... É nesse ponto que eu quero chegar. O meu pai falava pra mim assim, você tem que trabalhar de carteira assinada, porque depois você vai se aposentar, como é que você vai viver do quê? Cara, eu sempre pensei assim, dessa forma, de tipo, será que eu vou viver até lá? Eu tenho que trabalhar, ser aquilo que eu não sou, pra pertencer, né? E depois, cara, eu vivo hoje. Eu vivo esse segundo, esse minuto, porque eu não sei o que vai ser de mim. Agora imagina a hora que eu sair Ana, daqui. Imagina aquela Ana, você é mãe, né? Sim. Imagina aquela Ana, mãe, criando o filho vendo aquela versão daquela Ana. Mãe infeliz, filho infeliz. Não tem como falar que é o contrário. Toda pessoa que chega pra mim, a primeira pergunta, eu olho pra pessoa e falo, sua mãe é feliz? A primeira pergunta que eu faço, sua mãe é feliz? Ou foi feliz? Se a mãe morreu, né? Às vezes, enfim, dependendo da idade da pessoa, a pessoa dá uma pensada, eu já sei que é não. Deu uma pensada, a resposta é não. Não. Aí eu já entendo sobre o merecimento dela. Porque mãe tem tudo a ver com o nosso merecimento. Então imagina, eu sou mãe. Cara, eu tô aqui, essa hora da noite, eu tô realizada aqui com você, no seu podcast, sabe? Eu tô feliz. E os meus filhos estão em casa. Então dá uma voltinha, mas não bate no negócio, hein? Cuidado com a água, cuidado com a água. Eita, feliz! E aí você imagina, eu vou criar filhos felizes, porque eles estão vendo na prática. Sim. Eles estão vendo na prática isso acontecendo. Eu tô lá, eu tô fazendo, eu tô acontecendo, agora com a música, sabe? Mesmo com todos os desafios que eu enfrento enquanto empreendedora da minha própria história, eu tô dando meus all-ins todos os dias e alcançando os lugares que eu quero. Beleza, eu tenho consciência que eu tô criando filhos felizes. Agora, onde que tá o gargalo, o problema? As pessoas não têm consciência disso.
Aí então eu me fecho, eu vivo uma vida mascarada, fechada, cumprindo um protocolo, meu filho vê e ele vai repetir a mesma coisa. Onde eu quero chegar com isso? Se todo mundo entender o básico, é o básico, que é ser feliz, buscar tirar as próprias máscaras, a gente consegue evoluir a economia do mundo. A gente consegue mudar tudo. Porque as pessoas vão estar trabalhando felizes. As professoras vão estar trabalhando felizes, não cumprindo um protocolo. É muito louco você falar isso, porque as pessoas, é o que eu falo sempre, né? As pessoas, às vezes, com esse propósito, né, que a gente já, por exemplo, eu já nasci assim, artista, cantando desse jeito, cantando Sidney Magal quando era pequena, tal, sempre palhaça, né? Eu já sabia o que eu queria ser, só que na minha família ninguém aceitava, e não aceita ainda, tá, gente? Porque às vezes eu tô trabalhando e falo, você não vai trabalhar, você não vai ganhar nada, mas depois, né? Vive a sua, eu vivo a minha e tá tudo bem. Eu estou trabalhando, né? Pois Isso é um trabalho. Sim. E aí, o que acontece? A pessoa se fecha na caixinha. Eu vou te mandar um vídeo depois que se chama... Putz, agora esqueci o nome. Mas eu vou te mandar, não sei nem se você já viu. Cara, como é que é o nome desse vídeo? Que eu queria falar aqui pra vocês, quem quiser buscar depois pra ver. Qualquer coisa você deixa. A hora que eu achar, eu deixo aqui, tá? O link pra vocês. E nesse vídeo fala exatamente isso. Hoje nós vivemos num mundo tecnológico, onde as pessoas... Eu cresci na rua, brincando, jogando bola, ralando o joelho, com o tampão do dedão zoado, entendeu? Subindo na árvore do seu Jacinto e eles guichavam água na gente, apanhava da minha mãe. Enfim, hoje eu vejo as crianças, cara, elas já nascem assim, ó. E se você falar de coisas lá de trás, que, né, eu vejo pela minha mãe, pela minha avó que falava, eu falava, imagina, isso não existiu. E existia. E hoje, mais velha, eu entendo. Mas só que assim, cara, será que essa é a vida que as pessoas estão buscando? Porque pra mim tá todo mundo muito vazio, tá dentro da caixa. Que é exatamente o que esse vídeo coloca. Então ele começa no princípio do todo, aí tem uma caixa. Abre, essa caixa se abre, aparece uma cidade. Puta, eu esqueci o nome desse vídeo, cara. E aí começa tudo que tá rolando. As pessoas fazendo... Porque carnificina, de matadouro, pra comer animal, cara, as pessoas... Tudo bem quem é vegano, vegetariano e tal, mas desde que o mundo é mundo, alguns biotipos comem carne. O que eu não concordo é matar pra você... Esporte. E também matar sem necessidade. Quanta comida não é jogada fora, por exemplo? Quantos animais morrem sacrificados sem você agradecer aquela carne, por exemplo? É que aí eu entro numa outra coisa de Shiva, enfim. Mas, que nem o meu corpo, eu só como carne quando o meu corpo pede. Senão, não preciso comer. E se eu precisasse matar para comer, eu acho que até você mataria para comer. Você chegou num nível de consciência um pouco mais avançado, porque de alguma forma é aquilo que eu falei, ou você teve conhecimento ou, né, não uma coisa nem outra, ou você foi desbloqueada nesse sentido. Eu assisti um documentário uma vez sobre como que os bois morrem, como que, sabe? Eles até choram, cara. E aí eu fiquei um tempo sem comer carne, eu fiquei 1 ano e meio, não me fez bem. Eu preciso de carne, eu tentei experimentar com outras coisas, enfim. E esse nível de consciência veio para mim, assim, no impacto, no sentido de ver. E aí o que acontece? Eu vi. Então hoje eu também não consigo mais olhar, por exemplo, uma carne sangrando, ou ir numa churrascaria e ver aquele, ou põe no rolê, não dá. Agora, se eu tô num ambiente que aquela carne vem num outro formato, com molho, eu já consigo. Isso é consciência. Sim. Agora, se eu assistir mais uma vez, porque foi um input, o input que vem de fora, né? Sim. Se eu assistir de novo, ou se eu convivesse com uma pessoa, porque eu não convivo com ninguém vegetariano ou vegano, ou consciente nesse sentido, talvez eu iria tomar essa decisão. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Sim, com toda certeza, gente. Eu lembrei o nome, chama In Shadow.
o nome do vídeo. Você ficou inquieta até Cara, não, lembrar. eu tô prestando atenção em você, mas tô aqui, ó, buscando o nome. In Shadow. In Shadow. É o nome do YouTube lá do... Olha eu Do falando vídeo. aí. É, do vídeo. Então, eu concordo com você. Se eu olho, eu fico... Cara, eu fiquei um tempo também sem comer depois que eu vi. Inclusive, os nuggets que vocês comem é bico, pé de galinha, de pintinho, todos os restos, a crista, tudo isso Lu, entendeu? Nojo. É o nugget. Entendeu? É tão fácil, cara. Compra lá um filezinho de frango, parte em 4, empana e frita. É mais, Mas é a mais praticidade. nutritivo. O ponto é a praticidade. O fast food, ele vem, por isso que tem... Aí a gente já tá entrando em... Eu tô gostando do papo, mas onde a gente tá indo? Né? Meu, e devaneou, né? Não falei Devaneando. nada, não falei nada dela, gente. Mas eu acho que esse papo, quem é sagaz já entendeu, né? Já conseguiu perceber o lugar que a gente tá, né? O nível Sim. de consciência, o objetivo, o que a gente faz aqui no mundo, enfim. Então, mas é isso que você passa para as pessoas no seu curso, vou falar um curso, porque Na verdade, na sua imersão. Tem a imersão, eu tenho o mastermind também, que eu desenvolvo toda a parte profissional, de player, de pessoa que eu chamo de player, mas não um jogador, um líder. Eu chamo os meus alunos de líderes de um novo pensamento. Isso é uma coisa legal, porque assim, você traz para fora da pessoa o grande potencial que ela tem, que ela não sabe que ela tem. E aí... Eu te desafio a tirar o meu. Tá louca? Dia 6, 7, 8 de outubro. Tô convidada? Tá convidada. Mentira. Me desafiou. Mentira de Lindinha. Não, é porque às vezes a gente não sabe. Tem a consciência. Eu tô falando sério. Às vezes eu não sei aonde que vem. Eu posso ter coisas que eu preciso destravar. Claro que tem. Entendeu? É o que eu falo. Eu tenho um nível de consciência, óbvio que eu tenho, mas eu estou em quê? Em constante aprendizado. Então, quanto mais eu sei, mais eu quero saber. Porque nunca ninguém sabe tudo. Não saberá. E tem uma coisa que eu descobri, não faz muito tempo não, tá? Na pandemia eu descobri isso daí. Que as pessoas mais fodas no sentido de posicionamento profissional são as pessoas que mais precisam de ajuda. Eu fui descobrir isso porque eu sempre fui uma obcecada por resultado. Eu fui conhecer Anthony Robbins, que é o maior nome, né, de autodesenvolvimento. Sim. Eu era garota. Eu não sou garoto agora, mas eu era bem mais jovem. Era um bebê, quase. E aí eu gostei daquilo tudo, daí fui estudar com ele, fiz parte da equipe dele, etc, tal. Caraca, que sensacional. Modelei muita coisa pra minha abordagem. Gosto daquela pegada incisiva, gosto, não vou mentir, sou dessa forma. Trabalho assim de forma muito cirúrgica, tal. Ele é um PNLista nato. Né? O que o Tony fez? Ele pegou a programação neurolinguística, trocou de nome e ele deu resultado com o método de outra pessoa. Deu um rolo judicial, mas depois ele deu tudo certo no final. Mas ele é um aplicador e eu sou uma aplicadora também, por isso que ele é o meu mentor de sempre. Aí passou esse tempo, tal, mesmo tendo flertado com o Tony, com pessoas grandes, com grandes líderes de um novo pensamento, pessoas que... Steve Jobs, eu sou uma pessoa que eu amo estudar a história de quem deu all-in, de quem mapeou, quem descobriu, quem teve coragem, quem se jogou na arena, quem fez a diferença. Sabe aquelas histórias que você fala, cara, não é possível? Sim. Não é possível. Não é possível. É isso, eu amo gente assim. História real. E no meu programa eu só trago gente assim, que tinha tudo para dar errado e que deu bom. Eu amo isso. Só que eu não tinha convivido de perto, até a pandemia, com pessoas realmente muito poderosas, ao ponto de perceber que elas têm grandes problemas e que elas precisam de ajuda. Porque na minha cabeça, uma pessoa muito poderosa era uma pessoa que já tinha alcançado tudo. Era a minha cabeça, até aquele momento, de verdade. Sim. Porque era o que eu estudava a vida inteira, sempre estudei, sempre fui uma obcecada por resultado. E aí eu percebi que não, que é o oposto. E na hora que eu percebi que é o oposto, comecei a treinar essa galera. Caraca, moleque. Tô com medo. Acho que eu não vou mais. E é muito doido. É muito doido. E o que eu quero dizer com isso? Que não importa o nível que você tá.
Não importa. Você sempre tem um algo a mais. E é bem ousado que eu vou falar. O Tony é meu professor, meu mentor. Mas eu tenho certeza que hoje eu consigo contribuir também na vida dele. Louco isso, né? Mas não é louco. Porque Você pode contribuir na minha, eu posso contribuir na sua. exatamente, é Eu uma posso troca. contribuir na da Lu, a Lu na minha, Camila e vice. É uma troca. É uma conexão. E Você quando a tá gente conectado, entende isso, a exatamente. gente não fica mais se comparando, nem achando que ninguém é maior do que a gente. Isso é uma verdade. E isso Bem ajuda, verdadeiro, eu falo sempre isso. isso ajuda muito a gente a destravar o nosso verdadeiro potencial. É quando você, eu costumo dizer que é quando você está disposto e aberto. Não adianta você ir para uma imersão se você vai lá como um desafio. Quero ver se isso Se vai ela dá acontecer. conta. Não. Cara, vai aberto a receber, porque você está lá para receber. Uhum. Sabe? Esvazia um pouco essa mente, esse copinho aí de conhecimento e vai dar espaço para novos conhecimentos. Pelo menos é o que eu penso. Sim, é né? isso. Porque se você não esvazia um pouco, você não consegue colocar novas coisas para você. A arrogância de aprendizado, ela é burra, porque só você que se lasca. Exatamente. Um coração treinável é aquela pessoa que aprende com qualquer pessoa o tempo inteiro. Qualquer pessoa pode me ensinar. A pior coisa que tem é quando você senta com alguém e esse alguém E eu aprendi isso com pessoas muito poderosas também. Pessoas muito poderosas aprendem, te ouvem. Pode estar falando, sei lá, pensa numa pessoa muito poderosa. Qualquer pessoa. Pensa aí. Você mesmo. Eu? Então, quando, cara, eu acho que você tem um poder fantástico, incrível. E se você sentar comigo e você me der um conselho, eu vou ouvir. Se você me der um feedback, eu vou ouvir. Se você fizer uma brincadeira, eu vou rir com você. Eu quero aprender, eu quero mais. Porque eu não estou nem um terço do meu potencial, de onde eu estrategiei para mim. A Lu tem uns caminhos, já sabe onde eu vou chegar, me assessora nesse sentido. Todos os dias eu me treino, eu quero ir longe, porque mostrando na prática, quem me segue, eu mostro na prática. Galera, onde eu tô, onde eu estava no passado, onde eu estarei ano que vem, eu estou fazendo uso do meu próprio método para chegar nesse lugar. E aí você quer falar comigo, você quer me dar um toque, você quer me recomendar uma imersão, retira, eu vou. Por quê? Porque eu tô no gerúndio. E não é porque eu criei um método, que o meu método é o único método que funciona. Mentira! Mentira, é arrogância isso. Sim. E tem gente que faz isso, né? Porque o meu método é o único método do planeta. A pessoa é um charlatão. Não existe isso. Exatamente. Então, é o que está acontecendo com a indústria, por exemplo. Né? Total. Não vou falar de marcas aqui, mas tipo, a marca X, porque o meu é mais... Posso falar pica? Posso, o programa é meu. É o mais pica. E aí, o que acontece? Vem outra marca, que não é de marca, que as pessoas falam, mas você não usa marca? Não, gente, eu uso aquilo que me cabe. Eu uso aquilo que eu gosto. Eu uso aquilo que é o meu estilo. Então eu não tô ligando se tem etiqueta, se não tem etiqueta, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é azul, se é amarelo. Não tô ligando. Mas sabe o que acontece nesse ponto? Esse podcast, isso é muito profundo. É muito bom, porque a gente consegue se aprofundar aqui. Tem pessoas que não dá, que a gente tenta, né, e não desce. E aqui a gente consegue ir fundo. Isso daí é um problema na sociedade que é assim, a pessoa, todo ser humano, ele precisa de um líder. As pessoas precisam de um líder. Porque as pessoas sozinhas, elas não sabem o que fazer. Claro que não. Exceto grandes líderes. Quando você é livre e você lidera, você é livre e lidera. Porque tem o livre, que é um rebelde sem causa, que não faz nada, que só atrapalha, que só reclama, aponta o dedo, julga, critica e não faz nada. Ele não é líder. Agora, quando a pessoa tem um instinto de liderança, ela é mais forte do que você. E aí a gente se entrega todinho na mão dessa pessoa. E essa pessoa é uma marca. Essa pessoa está por trás, é a mente, o gênio por trás de uma marca e tem toda uma publicidade que convence milhões de pessoas e aí a indústria move trilhões, né, no mundo, bilhões no mundo em prol daquela marca. Eu falo, esse é o tênis que você tem que usar, porque esse tênis é o tênis das pessoas que são as melhores pessoas do planeta. E você fala. É o vídeo que vocês vão ver ainda. Então, procura aí, gente. É muito louco. Porque quando a gente faz essa expansão de consciência e quando você tem a consciência de tudo que está acontecendo em volta... Das manipulações. Em volta, que eu digo, tudo isso é ilusão. O corpo é ilusão. A mente, mente. Então, cara, a única coisa que você tem é o coração.
é o amor. Que é a única coisa que a gente leva da vida. É o que a gente aprendeu. É a sabedoria. É aquela coisa que a troca que a gente faz de saberes, troca de afetos. Porque quem não se lembra de alguém que morreu? Quem não estava nem aí com essa pessoa, não vai, se ele foi uma pessoa ruim, quem vai lembrar? Muito difícil, a menos que seja um mártir. Sim. Certo? Agora, se é uma pessoa boa, você lembra com saudade. Você sente gosto, você sente cheiro, você tem as sensações daquelas pessoas. Material, entre aspas, né? Mas as lembranças são as que ficam. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez, e eu não sei de quem é a frase. Não sei se é Martin Luther King, mas é uma coisa mais ou menos assim. Enquanto os bons ficarem em silêncio, a maldade irá prevalecer. É alguma coisa assim, tá? E talvez não seja nem ele que tenha dito isso. Mas eu acho que é. E isso que você falou me remete a isso. Porque é o seguinte, as pessoas boas, evoluídas espiritualmente, que se desenvolvem, habilidades humanas, a empatia, a bondade, a evolução, essa conexão verdadeira, pode ver que elas acabam de alguma forma se afastando da persuasão, elas se afastam da comunicação social, às vezes até se afastam das relações interpessoais. São pessoas que ficam assim mais isoladas, até mesmo religiosos que são mais isolados. Eu estou falando das pessoas verdadeiramente boas. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, se isola. Então é um movimento. Só que isso daí é muito louco também, se a gente parar para pensar, porque as pessoas boas que se isolam estão dando espaço para o mal prevalecer, correto? Sim. Agora imagina se as pessoas boas vierem liderar, vierem para a linha de frente, vierem aprender a persuadir, vierem a aprender a se comunicar, vierem a aprender a falar, não, peraí, vocês estão me manipulando, isso tudo é uma manipulação, mas fizerem alguma coisa, a gente evolui a sociedade. Se elas conseguirem chegar lá, porque, ninguém quer evolução, as pessoas vão lá e a gente mata. Precisa tirar as pessoas boas do casulo. Sim. Mas eu acho que nós estamos criando aí uma consciência coletiva, vamos colocar assim, vai. Onde as pessoas estão evoluindo coletivamente, buscando conhecimentos, estão vindo para a consciência, né? Estão se tornando mais conscientes. Então eu acho que a nova geração, daquelas que não estão no funk, não estão no sertanejo, não estão, sei lá, não estão bitolada na modinha, vamos colocar assim, e estão em busca de algo, de aprender, de se autoconhecer principalmente, que infelizmente ainda são poucos, mas temos, né? E eu acho que daqui uns anos, eu acho que a gente está caminhando para isso, para essa evolução, né? Esse salto quântico, vamos colocar assim, mas eu acho que eu nem vou estar vivo para isso, para ver ainda, porque tem muito chão ainda. Tem. Para rolar. Né? Isso gente, é bom. que babado esse podcast, hein? Gostoso, né? Você gostou? Eu tô gostando. Mas pena que tá acabando, né? Quanto tempo eu tenho aí? Nós temos 7 minutos. O que você faz com 7 minutos? Jesus, me perdoa. Por que o ser humano pensa, a primeira coisa que vem na mente humana Qual é? É sexualidade. Porque foi que veio. Mas eu acredito que isso daí é biológico. Porque o ser humano, ele nasceu para sentir prazer. E eu vou encerrar, então, pelo menos a minha parte, falando sobre isso, né? Não sobre sexualidade, mas sobre essa parte biológica do ser humano. O ser humano, ele nasceu para viver com prazer. Existe um núcleo na nossa mente, chama núcleo accumbens. É natural, a gente quer o prazer, a gente não quer a dor. Então, acho que tudo aquilo que nos gera dor, a gente foge. Por isso que a gente tem medo de ir para a arena, de aprender a melhorar, de ir para um processo, de ler um livro, de melhorar a nossa vida, de tirar a máscara. Mas se a gente verdadeiramente aceitar isso daí, é igual uma bezetacil. Você toma e você cura. Sim.
de verdade. Você não fica só com pastilha remediando. Então, se a gente passar pela barreira do prazer e deixar de ser viciado só em prazer imediato, a gente vai ter uma vida livre, muito mais livre de felicidade mesmo. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui nesses últimos minutos é isso. É que a gente possa viver no modo all-in. E o all-in, ele não é sobre provar nada para ninguém. É sobre ser feliz. Qual é o all-in que você vai dar na sua vida para que você possa viver o que você veio viver. Com todo o seu talento, com todo o seu potencial, com toda a sua verdade. É aquela coisa que eu sempre falo, gente. Se joga no abismo. Nada e o não, todo mundo já tem. Se joga no abismo, que é lá na escuridão que você ilumina. É ou não é? No fundo do poço vai ter um trampolim. Exatamente. E aí você não sabe o quão alto você pode chegar na sua vida. Ou não. Só dá para saber? Só dá para saber se você se jogar. Exatamente. Então, tudo é a mão, o dar e receber, dar e receber, dar e receber. Aquela coisa do lobo também, que eu sempre falo. Você tem um lobo bom e o lobo mau. Qual você ouve? Qual você alimenta. Legal. Né? Então, eu acho que nós somos o equilíbrio. Nós somos o feminino e o masculino. O yin e o yang. Então, é a energia que a gente tem sempre que estar conectado. Então, isso que você falou, do bom e do mal, me lembrou do livro que eu quero deixar uma indicação que é muito legal. Ah, tem o meu livro, tem mas o seu não é o livro. meu que eu vou falar. É do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Uau! Lê. É muito Mais bom. esperto. Depois me manda por... Não É uma esqueço. entrevista do Napoleão Hill com o Diabo. Aliás, gente, eu quero falar também do livro dela, assim. Ela é uma escritora, já tem 11 livros. Esse é o 12º, é isso? É, o Que primeiro vai lançar. publicado, de fato, com uma editora. Tá, então peraí. Aliás, já foi, porque como é gravado, você já lançou o seu livro. Então, Ah, por que bom. favor, fale do seu livro. Meu livro. É. O nome do livro é Dê o Seu All-In, que é justamente o que você acabou de falar, se jogue. Dê o seu all-in. Qual é o seu all-in? Então eu faço a pessoa refletir sobre o grande all-in que ela veio dar na vida dela, pequenos all-ins, e eu traço estratégias para que ela consiga, de fato, dar o all-in e dar conta de viver aquilo. Por quê? All-in é apostar todas as fichas. Se você Sim. aposta errado também, pode não ser tão bom. Então eu trago estratégias e ferramentas para que a pessoa viva no modo all-in ativado e consiga viver com a verdade absoluta que governa a vida dela, colocando esse potencial para fora. Sensacional. Então, dê o seu all-in. É o nome do livro da Dani. Erra meu nome para tu ver se essa bola não vai voar. Da Dani Lemos. Ah, muito bem. E outra, gente, ela tem uma música que ela lançou, é um single que se chama Vaidade. Vaidade. Então, ouçam, porque, cara, você já imagina, olha essa Paty. Agora imagina essa Paty cantando um rap. Maravilhoso, cara! Então, eu recomendo, eu ouvi, aliás, já está na minha playlist. E ela, Então- jurada do programa Canta Comigo, eu fiz ela dar uma crítica, e ela deu uma crítica bem babado. Eu dei. Mas eu gostei. Eu sou sincera. Não, é o que eu falo, não perguntem a minha opinião, porque eu vou falar, gente. Mas eu gostei da sua opinião. Ela gostou muito da música e falou que eu posso trazer uma pegada um pouco mais agressiva. Um Um pouco mais atitude. atitude. Agressiva não, porque você não tem cara de agressiva, É, mas é uma atitude. atitude e tal. Eu acho que fica mais legal. Você vai dirigir, né? Eu dirijo. Combinado. Fechado. Eu amei. Eu também. Ou melhor, Gratidão. eu não gostei, eu asmei. Estar aqui. Adorei também. Vamos dar uma rodadinha, mais uma para Só não posso quebrar o copo e... pelo amor de Deus. A win. All in. Tamo junto. Tamo eu vou junto. lá no seu programa, hein? Eu sei. Então Ela vai. tá, é Já isso tá aí. convidada. Já convidei nos bastidores. Beijo pra você. Beijo, gente. Obrigada. Até a semana que vem, se Deus quiser. Vamos!